Existe uma força que quase ninguém percebe, porque ela não se exibe, não se anuncia e não faz barulho. Ela cresce no silêncio, se fortalece na solidão e se consolida quando ninguém está olhando. Pessoas indestrutíveis não nascem assim. Elas são moldadas lentamente, longe dos aplausos, longe da validação, longe da necessidade de provar qualquer coisa. Enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento imediato, elas constroem algo muito mais valioso, uma estrutura interna que não desmorona quando tudo aperta. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela fase em que você parou de falar demais, de explicar planos, de justificar escolhas. Não porque desistiu, mas porque entendeu que nem todo mundo precisa saber o que se passa dentro de você. Existe um tipo de crescimento que exige recolhimento. Um tipo de evolução que acontece quando você reduz o barulho externo para escutar o que realmente importa. E é nesse espaço silencioso que a força invisível começa a se formar. O mundo ensina que você precisa mostrar, provar, responder, reagir. Ele valoriza quem fala alto, quem aparece, quem se impõe pela força do som. Mas isso é apenas a superfície. A verdadeira força não está na reação rápida, está na resposta consciente. Não está em convencer, está em sustentar. Pessoas indestrutíveis entendem que cada vez que você reage impulsivamente, entrega poder. Cada vez que se explica em excesso, se enfraquece. Cada vez que busca aprovação, se afasta do próprio eixo. Preste atenção nisso. As pessoas mais frágeis emocionalmente são as que mais precisam se justificar. Elas precisam que o outro concorde, valide, reconheça. Já quem desenvolveu força interna não depende disso. Ele sabe quem é, sabe para onde vai, e aceita que nem todos vão entender o caminho. E essa aceitação muda tudo, porque quando você para de lutar contra a incompreensão alheia, sobra energia para construir o que realmente importa. A força invisível nasce quando você começa a suportar o desconforto sem fugir. O desconforto de não responder. O desconforto de não ser reconhecido. O desconforto de continuar mesmo cansado. A maioria foge desse ponto, se distrai, se anestesia, se perde em comparações. Mas quem fica, cresce. Porque é no desconforto que a mente se expande, que a disciplina se consolida, que o caráter se forma. Não existe força real sem esse processo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que ninguém percebe seu esforço. Você trabalha em silêncio, ajusta sua mente, controla impulsos, faz escolhas difíceis, enquanto outros parecem avançar com menos esforço. Isso gera dúvida, gera cansaço. Mas o que você ainda não vê é que existe um acúmulo acontecendo. Cada dia de disciplina silenciosa adiciona uma camada à sua estrutura interna. E estruturas fortes não se constroem rápido, elas se constroem certo. Existe uma diferença fundamental entre parecer forte e ser forte. Parecer forte depende de cenário, de aplauso, de validação. Ser forte depende de consistência interna. Pessoas indestrutíveis não precisam parecer nada. Elas não entram em disputas desnecessárias, não se envolvem em dramas vazios, não desperdiçam energia com o que não contribui para o propósito. Elas observam, aprendem, ajustam e seguem. E essa postura com o tempo se torna intimidante para quem vive no caos. Você vai perceber que, à medida que essa força invisível cresce, sua relação com o mundo muda. Coisas que antes te tiravam do sério perdem impacto. Opiniões que antes te abalavam se tornam irrelevantes. Provocações passam batidas. Não porque você se tornou indiferente, mas porque se tornou centrado. Você parou de permitir que qualquer estímulo externo decidisse seu estado interno. E isso é raro, extremamente raro. Pessoas indestrutíveis entendem algo que poucos aceitam. Nem toda batalha merece ser travada. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda injustiça precisa de resposta imediata. Às vezes, a maior vitória é preservar a própria paz e continuar avançando. Isso não é covardia, é estratégia, é maturidade. É saber que energia é um recurso limitado e deve ser investido apenas onde gera retorno real. Essa força invisível também se manifesta na capacidade de permanecer quando tudo convida à desistência. Quando o reconhecimento não vem, quando o resultado demora, quando o caminho parece solitário. A maioria para aí. Mas quem desenvolveu força interna entende que esse é o ponto de separação. É onde muitos desistem e poucos continuam. E continuar, mesmo sem garantias, é o que transforma pessoas comuns em referências silenciosas. Talvez você já tenha sido julgado por mudar, por ficar mais quieto, por se afastar, por não reagir como antes. Chamam isso de frieza, de distanciamento, de arrogância. Mas o que eles não veem é o processo interno que você atravessou.
As quedas, as decepções, as dores silenciosas que te ensinaram a ser mais seletivo. Você não ficou frio, você ficou consciente, você aprendeu a proteger sua energia. E isso é sobrevivência emocional. A força invisível se fortalece quando você para de buscar atalhos. Quando aceita que não existe crescimento sem esforço sustentado. Quando entende que motivação vai e vem, mas disciplina permanece. Pessoas indestrutíveis não dependem de estar inspiradas. Elas agem mesmo sem vontade. Elas fazem o que precisa ser feito quando ninguém está cobrando. E essa capacidade de agir no escuro é o que diferencia quem constrói algo duradouro de quem vive de picos emocionais. Existe algo poderoso em saber que você está evoluindo sem precisar anunciar. Em melhorar sem precisar comparar. Em crescer sem precisar provar. Isso cria uma segurança que não pode ser abalada facilmente, porque sua referência deixa de ser externa. Você não mede mais seu valor pela opinião dos outros, mas pela coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. E quando essa coerência se estabelece, o caos externo perde influência. Com o tempo, essa força invisível começa a se refletir em resultados, não de forma explosiva, mas consistente. Pequenas vitórias se acumulam, decisões melhores se tornam padrão. Relacionamentos se ajustam, o respeito aumenta, mesmo sem você exigir. E quem antes te ignorava começa a observar em silêncio. Porque resultados falam uma língua que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Talvez agora você esteja em um momento de transição. Um período em que o antigo já não serve, mas o novo ainda não se mostrou completamente. Esse intervalo é desconfortável. Dá vontade de desistir, de voltar atrás, de buscar validação. Mas é exatamente aí que a força invisível se solidifica. Quando você escolhe continuar, mesmo sem clareza total, você prova para si mesmo que não depende de circunstâncias ideais para avançar. Pessoas indestrutíveis não são as que nunca caem. São as que aprendem a cair sem se perder. Que erram sem se destruir. Que sentem dor sem se vitimizar. Elas entendem que adversidades não são sinais de fracasso, mas testes de estrutura interna. E cada teste superado adiciona uma camada de resistência emocional que não pode ser comprada, copiada ou fingida. Você não precisa acelerar esse processo, nem comparar seu ritmo com o de ninguém. Cada pessoa constrói sua força invisível de acordo com as batalhas que enfrenta. O importante é não abandonar o caminho. Não ceder ao impulso de desistir só porque ainda não há reconhecimento. Não trocar profundidade por aparência. Porque quem escolhe o silêncio agora, constrói autoridade depois. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais se explicar. Suas escolhas se sustentam sozinhas. Sua postura comunica. Sua consistência fala. E isso muda completamente a forma como o mundo responde a você. Não porque você exigiu respeito, mas porque se tornou alguém que não pode ser facilmente abalado. E estabilidade emocional é uma das qualidades mais raras e valorizadas que existem. Se você chegou até aqui, é porque reconhece essa construção silenciosa, reconhece o esforço invisível, reconhece a luta interna que poucos veem. E isso importa. Continue fortalecendo essa estrutura. Continue escolhendo a calma. Continue agindo com propósito. Porque a força que você constrói em silêncio é a mesma que vai te sustentar quando tudo crescer. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu estou construindo minha força em silêncio. Isso é mais do que uma frase. É um compromisso com quem você está se tornando. Curta esse vídeo para que mais pessoas que estão nesse processo silencioso encontrem essa mensagem. Se inscreva no canal se você quer continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e sua postura diante da vida. Aqui não se trata de aparência, se trata de estrutura. E quem constrói por dentro, cedo ou tarde, se torna indestrutível. Nos vemos no próximo vídeo.